Há 2000 anos, capítulo 6, o rapto, parte B. O dia imediato constituiu dolorosa surpresa para o senador e sua mulher, aturdidos com o inopinado acontecimento. Ninguém conhecia a circunstância em que se verificara o rapto da criança no silêncio da noite. Como louco, Públio Lentulus tomou todas as providências possíveis junto às autoridades de Cavernaum, sem lograr resultado favorável. Numerosos servos de sua confiança foram expedidos a fim de bater os arredores improficuamente, e enquanto o marido se multiplicava em ordens e providências, Lívia recolhia-se ao leito tomada de indefinível angústia. Semele, que fingia a mais profunda consternação, auxiliava os desvelos de Ana junto da senhora, sucumbida de dor. Naquela mesma tarde, Públio ordenou a Comênio, então, com as honras de capataz de todos os trabalhos da herdade, a reunião geral dos servos da casa, a fim de que aprendessem no castigo severo infligido aos escravos incumbidos do serviço noturno de vigilância, e durante todas as horas do crepúsculo trabalhou o açoite na carne de 3 homens robustos que debalde imploravam clemência e misericórdia, protestando a sua inocência. Somente diante daquelas criaturas injustamente castigadas, considerou Semele a extensão do seu procedimento, mas, intimamente apavorada com as consequências que poderiam advir do delito, cobrou ânimo para ocultar ainda mais a culpa e o terrível segredo. Prosseguiam as ações punitivas, até que Lívia, atormentada por aqueles gritos lancinantes e comovedores, se levantou com extrema dificuldade e, chamando o esposo a um canto da varanda, de onde ele assistia impassível ao horrível sacrifício daquelas míseras criaturas, falou-lhe súplice. Públio, basta de castigo para esses homens fracos e infelizes. Não seria um excesso de rigor da nossa parte para com os nossos servos a causa de tão dolorosa punição dos deuses para conosco? Esses escravos não são também filhos de criaturas de que muitos os amaram neste mundo? Na minha angústia materna, considero que ainda possuímos direitos e recursos para manter junto de nós os filhinhos idolatrados. Mas como será torturante o martírio da mãe de um desventurado e que o vê arrebatado de seus braços carinhosos para ser vendido por ignóbeis mercadores de consciências humanas? Lívia, o sofrimento sugeriu-lhes singulares desvarios do coração, exclamou o senador com serena energia. Como poderias pensar numa igualdade absurda de direitos entre cidadã romana e a serva miserável? Não vês que entre ti e a mãe de um cativo existem consideráveis diferenças de sentimento? Penso que te enganas, revidou a esposa com intraduzível amargura, porque os próprios animais possuem os mais elevados instintos em se tratando de maternidade. E ainda assim, querido, mesmo que eu não tivesse nenhuma razão, mando o raciocínio que examinemos a nossa posição de pais para considerarmos que ninguém, mais que nós próprios, é passível de culpa pelo acontecido, visto que os filhos são um depósito sagrado dos deuses que nos confiam o coração, impondo-nos como dever de cada minuto a multiplicação do carinho e vigilância necessários. Se sofro amargamente, é por considerar o amor sublime que nos une aos filhos, sem poder atinar com a causa deste crime misterioso, sem poder imputar aos nossos servos a culpa desse tenebroso acontecimento. A voz de Lívia, porém, extinguia-se rapidamente. Um delíquio foi o resultado de suas palavras veementes, ao finar aquele dia de tantas e tão amarguradas emoções. Amparada pelas mãos carinhosas e desvelada de Ana,
a pobre senhora recolheu-se ao leito com febre alta. Quanto a Públio, este, porque sentia que as verdades amargas da mulher lhe doíam fundo no coração, mandou cessar imediatamente o castigo, com alívio geral, recolhendo-se ao gabinete para meditar a situação. Naquela noite recebeu a visita de Sulpício, que veio trazer infrutífero resultado de suas indagações na pista do pequeno Marcos. Ao despedir-se, exclamou o lector com grande surpresa de Públio, que lhe observava o tom enigmático das palavras. Senador, eu não posso decifrar esse doloroso enigma do desaparecimento do vosso filhinho, mas talvez possa orientar-vos em alguma pista segura com as minhas observações pessoais relativas ao assunto. Mas, se tem semelhantes elementos, abre-te sem receios, exclamou o público com o máximo interesse. Meus elementos de observação não são pontos de aclaramento positivo, e como existem alguns remédios que, em vez de curarem uma ferida, produzem outras úlceras incuráveis, acho melhor adiar para amanhã à noite as minhas impressões individuais sobre os fatos. Gozando com a atitude de estupefação do interlocutor, profundamente impressionado com as suas insinuações criminosas, Sulpício rematou as despedidas, acrescentando intencionalmente: amanhã aqui estarei, a estas mesmas horas, e se hoje não vos satisfaço ao desejo, aqui permanecendo até mais tarde, é que me esperam alguns afazeres no meu gabinete de trabalho, em vista de alguns pedidos de informações das nossas autoridades administrativas. Dominado pelas expressões daquele enigma, Públio Lentulus apresentou-lhe as despedidas da noite, tendo forças para murmurar: então até amanhã. Esperarei o cumprimento da tua promessa, de modo a aliviarem seus receios do coração. Ficando a sós, o senador submergiu-se no mar profundo de suas inquietações e receios. Justamente quando contava regressar a Roma, eis que surge o inesperado, com piores características que a própria moléstia da filha, tantos anos suportada com serenidade e resignação, porque agora era o rapto inexplicável de uma criança, envolvendo sérias questões da moralidade de sua casa e a própria honra da família. No íntimo, sentia-se como um homem sem inimigos na Palestina, porquanto, com exceção do jovem Saul, filho de André, que a seu ver deveria estar tranquilo no lar paterno, nunca humilhara os brios de nenhum israelita, visto que a todos dispensava o máximo de sua pessoal atenção. Onde a causa daquele crime misterioso? Em suas reminiscências aflorou a palavra segura de Flamínio Severus, quando lhe aconselhou muita prudência e valor individual na Palestina, em razão de certos malfeitores que infestavam a região. Mas, por outro lado, recordava o sonho simbólico e, com os olhos da imaginação, parecia lobrigar o vulto venerando daquele juiz austero e incorrupto, que lhe profetizara existência fértil de amarguras, dado seu desprezo e indiferença pelas verdades salvadoras de Jesus de Nazaré. Trabalhado pela dor de angustiados pensamentos, debruçou-se à mesa de trabalho e deixou que o orgulho ferido chorasse copiosamente, considerando a sua impotência para conjurar as forças ocultas e impiedosas que conspiravam contra a sua ventura nos caminhos ensombrados do seu doloroso destino. Alta noite, procurou desabafar o coração junto à carinhosa solicitude da esposa, trocando ambos as suas lamentações e as suas lágrimas. Públio, exclamava ela com ternura característica do seu coração, procuremos reanimar nossas energias em favor de nós mesmos. Nem tudo está perdido.
Com os direitos que nos competem, podemos determinar todas as providências precisas em busca de nosso anjinho. Adiaremos o regresso a Roma indefinidamente, se tanto for necessário, e o resto os deuses farão por nós, reconhecendo nossa angústia e abnegação. O que não é justo é que nos entreguemos irremediavelmente ao nosso desespero, inutilizando as derradeiras forças para a luta. A pobre senhora mobilizava os últimos recursos de suas energias maternas no proferir aquelas palavras de esperança e consolação. Sabia Deus, porém, das suas inenarráveis torturas íntimas, naqueles momentos angustiosos, e apenas o seu sentimento acrisolado de renúncia e de amor transformaria em forças as fragilidades da mulher para poder confortar o coração angustiado do esposo em tão penosa conjunturas. Sim, minha querida, farei tudo o que estiver ao meu alcance para esperar a providência dos deuses, disse o senador, mais ou menos reanimado em face do valor que lhe dava testemunho. O dia seguinte decorreu nas mesmas expectativas angustiosas, com os mesmos movimentos incertos de buscas infrutíferas. À noite, segundo prometera, lá estava Sulpício Tarquínios esperando o seu momento decisivo. Após o jantar, Aquilívia não pôde comparecer em virtude do seu profundo abatimento físico. Públio recebeu o lictor com toda a intimidade, ali mesmo no triclínio, em cujos leitos macios ambos se estiraram para a palestra costumeira. Então, ainda ontem, exclamou o senador, dirigindo-se ao suposto amigo, despertasse o meu paternal interesse, falando-me de tuas observações pessoais que somente hoje me poderia transmitir. Ah, sim, redarguiu o lictor, com fingida surpresa. É bem verdade que desejaria solicitar vossa atenção para as ocorrências misteriosas destes últimos dias. Tendes algum inimigo aqui na Palestina interessado na continuidade de vossa permanência em regiões pouco adaptáveis aos hábitos de um patrício romano? De modo algum, revidou o senador eminentemente surpreendido. Suponho encontrar-me num ambiente de amizades sinceras em se tratando das nossas autoridades administrativas, e acredito que ninguém haja interessado na minha ausência de Roma. Ficaria muito satisfeito se esclarecesses melhor as tuas observações. É que na Judéia, há alguns anos, houve um caso idêntico ao vosso. Conta-se que um dos antecessores do governador atual se deixou apaixonar perdidamente pela esposa de um patrício romano, que teve a pouca sorte de se fixar em Jerusalém, e conquistados seus objetivos, tudo fez por obter o regresso de suas vítimas à sede do império. E quando notou que de nada valiam os empecilhos de autoridade, cometeu o crime de sequestrar um filhinho do casal, fazendo acompanhar o feito de outras atrocidades que ficaram impunes, dado seu prestígio político perante o Senado. Públio ouviu essas observações com o pensamento em brasa. Em razão da sua intensidade emotiva, o sangue afluiu-lhe ao cérebro, parecendo represar-se em largas correntes junto ao dique das têmporas. Uma palidez de cera cobriu em seguida o seu rosto numa face escadavérica, sem poder definir a emoção que lhe assaltava o íntimo em face de tais insinuações contra a dignidade pessoal e contra as honrosas tradições da família. No instante reviveu todas as acusações de Fúvia e, julgando seus semelhantes pelo estalão dos próprios sentimentos, não podia admitir no espírito de Sulpício uma ferocidade de tal quilate. Enquanto mergulhava o pensamento em cismas atrozes, sem responder ao lector que o observava, gozando o efeito de suas tenebrosas revelações,
prosseguiu o caluniador com fingida humildade. Bem reconheço o alcance de minhas palavras, para as quais, aliás, suplico a benevolência de vossa discrição. Mas eu não abriria o coração neste sentido, senão tocado pelo profundo interesse que a vossa amizade conseguiu inspirar a minha dedicada e sincera. Francamente, não desejava construir-me delator de quem quer que seja, perante o vosso espírito justo e generoso. Todavia passarei a narrar-vos o que vi com os próprios olhos, de modo a orientar com mais segurança e o esforço de vossas pesquisas em busca do menino. E Sulpício Tarquínios, com a falsa modéstia de suas palavras venenosas, desfiou um rosário longo de calúnias, entremeando os argumentos de consecutivos goles de vinho, o que exaltava ainda mais a fonte prodigiosa das suas fantasias. Contou ao seu interlocutor que o ouvia atônito pela coincidência de suas observações com as denúncias de Fúvia, os mais íntimos pormenores da cena do jardim em casa de Pilatos, e em seguida narrou o que observara na noite do rapto, salientando a coincidência da estada do governador em Nazaré. O senador ouvia-lhe a narrativa, ocultando a muito custo seu espanto doloroso. A prevaricação da esposa, segundo aquela denúncia espontânea, era um fato indubitável. Entretanto, ele queria acreditar o contrário. Durante todo o tempo da vida conjugal, Lívia manifestara o mais pronunciado retraimento dos ambientes sociais, vivendo tão somente para ele e para os filhinhos idolatrados. Era na sua palavra criteriosa e sincera que o seu espírito ia buscar as necessidades inspiradas para o êxito nas lutas da vida. Mas aquela denúncia lhe atordoava o coração e anulava todos os fatores da antiga confiança. Além disso, penosas coincidências vinham ferir o seu raciocínio, despertando-lhe amarguradas suspeitas no íntimo d'alma. Não fora ela que intercedera a favor dos escravos no momento do castigo, súplice como se a culpa do acontecido lhe pesasse no coração? Ainda na véspera sugerira a continuidade da permanência de ambos na Palestina, demonstrando um valor pouco vulgar. Não seria isso um gesto de suposta consolação para o marido ultrajado, obedecendo a intuitos inconfessáveis? Um turbilhão de ideias antagônicas entrechocavam-se no mar de suas meditações dolorosas. Por outro lado, considerou num relance a sua posição de homem de Estado, as responsabilidades austeras que lhe competiam no organismo social. O cargo proeminente, as severas obrigações a que se consagrara no mecanismo das relações de cada dia, o orgulho do nome e as tradições de família amalgaram a energia precisa para o domínio das emoções do momento, e escondendo o homem sentimental que era por natureza, para tão somente revelar o homem público, teve forças para exclamar: Sulpício, agradeço o teu interesse, desde que as tuas palavras sejam reflexo de tua generosidade sincera. Mas devo considerar, perante o conceito que acabas de expender sobre minha mulher, que não aceito nenhum argumento que lhe fira a dignidade e austera nobreza, predicados esses que ninguém, mais que eu, deve conhecer. A entrevista no Jardim de Pilatos a que te referes foi por mim autorizada, e as tuas observações na noite do rapto não estão bem definidas, dado o caráter positivo que requer das nossas investigações. Assim, pois, agradeço a dedicação a meu favor, mas a tua opinião abre entre nós, doravante, uma linha divisória, que a minha confiança não mais ousará transpor. Fica assim dispensado
do serviço que te retinha junto de minha família, mesmo porque a perspectiva da minha volta a Roma se desvaneceu com o desaparecimento do pequeno. Não poderemos regressar à sede do Império enquanto não lograrmos o seu reaparecimento ou a certeza dolorosa da sua morte. Desse modo, eu seria imprudente exigindo a continuidade dos teus préstimos em Cafarnaum, sacrificando decisões de teus superiores hierárquicos, razão por que serás demitido de minha casa sem escândalos que prejudiquem a tua carreira profissional. Aguardarei o ensejo de me comunicar com o governador a teu respeito, quando então serás desligado oficialmente do meu serviço, sem nenhum prejuízo para o teu nome. Vês assim que, como homem de Estado, agradeço o teu interesse e sei apreciar a tua dedicação, mas como amigo, não me é mais possível depositar em ti o mesmo grau de confiança. O lictor, que não esperava semelhante resposta, ficou lívido no seu indisfarçável desapontamento, mas atreveu-se ainda a revidar fingidamente. Senhor senador, chegara o instante em que havereis de valorizar o meu zelo, não só como servidor de vossa casa, mas também como amigo desvelado e sincero. E já que não tendes outra recompensa melhor que o desprezo injusto, para corresponder ao meu impulso de amizade, é com prazer que me sinto desligado das obrigações que me prendiam junto de vossa autoridade. Em seguida, Sulpício pronunciou algumas palavras de despedida, a que Públio respondeu secamente, atormentado pelos mais profundos desgostos. No silêncio do seu gabinete, examinou quanto de energia as circunstâncias haviam exigido do seu coração em tão penosas conjunturas. Bem reconhecia que adotara para com o lictor a atitude mais conveniente e consentânea com a situação, mas no íntimo guardava angustiosa incerteza acerca da conduta de Lívia. Tudo conspirava contra ela, tendendo a apresentá-la ao seu coração de marido pundonoroso com a personificação da falsa inocência. Naquele tempo, ainda não se vulgarizara no mundo o orai e vigiai dos ensinamentos eternamente doces do Cristo, e o senador, entregando-se quase que totalmente ao império das amargas emoções que o acabrunhavam, debruçou-se sobre numerosos rolos de pergaminho, entrando-o a chorar convulsivamente.